Ok, boa tarde, pessoal. Meu nome é Marco Aurélio. Eu sou um orientador do Education USA, alocado aqui em Maceió, Alagoas. E hoje nós iremos ver um pouquinho sobre Personal Statement, voltado principalmente para graduação. Essa é uma das sessões do College GPS, que é um projeto do Education USA Brasil, em que a gente organiza várias sessões durante os meses, focando em um ponto específico do application. Essa é a nossa agenda de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do processo de escrita, o que é que envolve nesse processo, e também um pouquinho sobre algumas estratégias que são necessárias durante esse processo para que vocês possam se organizar da melhor maneira possível, e alguns do's and don'ts, e depois vou compartilhar alguns resources que são bem bacanas para que vocês possam utilizar em relação à escrita, e no fim eu vou deixar aberto para perguntas. E aí eu gostaria que vocês escrevessem no chat ou então abrissem o microfone para falar o que é que vocês acham que está envolvido no processo de escrita, o que é importante para que você possa escrever bem. Inclusive, já pensando no personal statement, né? Nas essays, nas redações que são exigidas no processo de aplicação para universidades americanas. Lembrando que não tem a resposta errada, então, vocês podem, aqui, self-knowledge, perfeito, sim, qualquer processo de escrita que a gente precise falar sobre nós mesmos, é muito importante que você tenha, assim, autoconhecimento. Personal preferences também, até porque no personal statement, quando a gente vai, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma redação que é muito pessoal. Então, é importante que você foque, claro, em referências, em preferências pessoais. Mas alguém gostaria de falar algo? Storytelling, exatamente. A gente vai ver um pouquinho também sobre a questão de storytelling, de estrutura de essay, e de como vocês podem construir os seus textos durante esse processo. Mas, basicamente, quando a gente escreve e quando a gente lê também, a gente move três conhecimentos básicos, que é o conhecimento de mundo, linguístico e interacional. Então, o conhecimento de mundo envolve todas as suas experiências de vida, né? Tudo que você lê também, que é muito importante, porque para que você possa escrever bem, é importante que você seja um bom leitor, porque quanto mais você lê, mais você também desenvolve o seu conhecimento linguístico e interacional. No conhecimento linguístico, nós temos aqui alguns exemplos, como questões de coerência, de coesão, coerência, questão gramatical e também de vocabulário, mas existem vários outros elementos também que estão envolvidos nesse tipo de conhecimento. E o interacional. Quanto mais a gente lê, mais a gente escreve bem. Por quê? Se você lê textos variados, você consegue aprender a estrutura desses textos. Então, por exemplo, se você está escrevendo um relatório de pesquisa, você não vai utilizar a mesma linguagem de um personal statement, por exemplo. Mas aí você aprende esses elementos quando você pratica, quando você lê, por exemplo, outros relatórios de pesquisa, como exemplo, e quando você lê outros personal statements. E aí você constrói internamente vários esquemas que vão ser utilizados, às vezes até inconscientemente, quando você está escrevendo, né? E é obviamente necessário que você considere qual é o seu público. Então, personal statement, o público geralmente são os admission officers, que são as pessoas que vão ler esses textos durante o processo de candidatura. E, obviamente, qual é o propósito desse texto. E aí eu gostaria de lançar uma enquete aqui rapidinho, para que vocês pudessem responder, em relação ao objetivo de um personal statement. O que é que vocês acham que um personal statement, para que é que vocês acham que um personal statement serve? Então, temos aí 4 opções. Eu vou dar 30 segundinhos para que vocês respondam, tá? Vocês estão conseguindo ver a enquete? Ok, já estão respondendo. Ok, mais 15 segundinhos.
Right? Ok. Bom, acredito que vocês estejam vendo o resultado. Então, algumas pessoas colocaram para conhecer mais um pouco da sua jornada. A maioria, tem umas poucas pessoas aqui, mas a maioria colocou para entender as suas motivações e também para avaliar a sua habilidade de escrita, né? E também a questão de ter um senso maior de quais são os teus objetivos. Bom, o personal statement, na verdade, ele é utilizado para todos esses elementos, né? Então, é através dele que os admissions officers irão conhecer um pouco mais da sua jornada, para além do que está no application. Então, quando você aplica para universidades americanas, você vai enviar vários tipos de informações que são muito objetivas. Não só você, como também seus recommenders, como professores e counselors, enfim. E essas informações são muito objetivas, como histórico escolar, questão de ratings que os seus recommenders vão fazer, questões de dados demográficos também, entre outros tipos de informações. E também a lista de atividades extracurriculares, etc. Tudo isso é informação bem objetiva. Só que, para além disso, é importante que eles conheçam quem é essa pessoa que está aplicando, né? E não é possível fazer isso nos formulários que são muito objetivos. Então, é para isso que existe o Personal Statement, para que eles conheçam mais um pouco sobre quem você é, para que eles também entendam o que é que te motiva, né? Porque no Personal Statement você pode falar sobre diversos tipos de assuntos, inclusive de atividades extracurriculares, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, exatamente em que sentido que você pode abordar atividades que são muito importantes para você. Mas, no fim, o centro sempre é a pessoa, sempre é você. Independente do que você fale, é preciso que você centre a escrita, né, no seu desenvolvimento. E para também fazer parte daquela avaliação holística, que nós já sabemos que faz parte do processo de candidatura a universidades americanas, né? Então, os scores, todas as notas que você vai enviar, são muito importantes, muito, mas você é mais do que essas notas. Só que eu sempre gosto também de lembrar que, mesmo nós sendo muito mais do que essas notas, as notas também importam, tá, gente? Então, tenho isso em mente. E, geralmente, né, os candidatos utilizam o Common Application System, que é uma plataforma em que você vai colocar todas as informações do seu application. A gente sempre fala do Common Application porque é o mais utilizado, mas existem outros como Universal, ou então como a Coalition, ou o próprio portal de algumas universidades que não utilizam esses portais. É importante que você pesquise antes para saber como é que esse processo vai se dar. Mas geralmente é no Common Application. E no Common Application nós temos basicamente seven prompts, né? Sete perguntas que você pode escolher para poder escrever a sua história. Só que, independente do que você escolha, desses prompts, a gente sempre capta algumas ideias que são parecidas em todos eles. Então, independente do prompt, é importante você trazer aí desafios que você superou, ou então algo que te inspire, né? Fight for Justice, principalmente para quem está tentando elaborar um pouco mais sobre uma atividade extracurricular de impacto, que pode também ser elaborado dentro do escopo do personal statement. E, claro, crescimento pessoal, independente do prompt, né, da pergunta que você escolha, é importante você trazer esses elementos pessoais e elementos de identidade. Todos eles estão entrelaçados aqui. Em alguns personal statements, talvez você encontre um foco maior em um desses elementos do que em outro. Mas, independente disso, é importante focar, né, no crescimento pessoal. E aí, eu não vou me atentar muito a isso, porque vocês podem acessar o site do Common Application para poder ver quais são os prompts que estão lá, mas basicamente são esses daqui. Um prompt que é muito utilizado é esse primeiro. Some students have a background, identity, interest or talent.
E aí, aqui não exige que você fale de desafio. Aqui é um prompt que é bem aberto para que você possa falar sobre coisas que são importantes na sua vida. E se você vai centrar em um desafio, se a sua essay, no fim, tiver um elemento muito forte de você ter um desafio e superá-lo, aí o importante é você encontrar outro prompt que capte essa ideia com mais detalhes. Por exemplo, the lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Então, aqui está basicamente pedindo para que você fale sobre um desafio que você experienciou e como isso te afetou e o que você aprendeu sobre. Então, é importante que você se atente muito em relação ao prompt que você vai escolher e que tem mais relação com a sua escrita. Em relação a isso, eu gostaria de lançar outro tool para que vocês pudessem responder sobre os prompts do Common App. O que é que vocês acham? Vocês acham que é importante escolher o prompt antes de escrever o seu personal statement? Ou vocês acham que o prompt é a última coisa que vocês deveriam se preocupar nesse processo? Aqui. Ok, and pull. Ok, foi meio a meio. Muitos falaram definitely yes or not really. It depends. O que funcionar para você é a melhor escolha. Por exemplo, para mim, pessoalmente, eu nunca escolheria um prompt antes de começar a escrever em relação, obviamente, ao personal statement, tá? Porque eu sei que em qualquer prompt que eu escolha, se tiver crescimento pessoal, eu vou poder depois escolher um que seja mais, que tenha mais relação com a minha escrita. Entretanto, outras pessoas preferem escolher prompt antes de escrever, até porque dá uma direção maior no texto que você vai escrever. Então, isso realmente depende do que funciona melhor para você. O que eu sempre indico é, ok, eu nunca escolho prompt, mas aí tenta escolher um prompt para ver se funciona melhor com você, mesmo que você não tenha essa ideia, né? É importante também variar um pouco para ver se flui mais, porque nesse processo, muitas vezes, muitos alunos ficam um pouco empacados no processo de escrita, né? Então, é importante também tentar coisas que sejam diferentes. E aqui são os outros prompts. Esse daqui é o site do Common App. É só colocar no Google que vocês acham rapidinho. Só que aí, nesse processo de escrita, existem muitos outros tipos de textos que vão ser exigidos no processo de candidatura, né? Então, o personal statement, que é o que a gente vai ver hoje, ele é um ponto muito importante, só que existem aí diversos outros textos que vão ser exigidos dos candidatos, como supplementary ou supplemental essays, que depende aí das universidades que você escolher na sua lista de universidades para se candidatar, e cada universidade pode exigir textos diferentes, né? Então, existem textos que você vai precisar contextualizar o porquê de você estar escolhendo aquele programa ou aquele tipo de major, ou o porquê de você estar aplicando para aquela universidade especificamente e não para outra, né? E também outros prompts que exigem que você desenvolva, por exemplo, uma atividade extracurricular que seja muito importante para você. E tudo isso varia, tá? Nunca é uma regra fechada. Então, por exemplo, existem universidades que vão exigir um texto de extracurricular, mas com um limite de 150 palavras, por exemplo. Outras podem pedir um com um limite de 300 ou 400, e outra com um limite de 50 palavras. Então, é muito importante estar ciente de quais são os requerimentos desses textos. E todas essas informações vocês encontram tanto dentro do sistema do Common App, quanto no site das universidades. Mas é sempre importante checar no Common App, porque aí, como está organizado lá, é de fato como você vai enviar esses textos. Além disso, tem o formulário de candidatura, né, que tem vários outros tipos de textos,
como depois da pandemia, né, que criaram o texto sobre COVID-19 e como isso afetou a sua vida, que você pode escrever até 250 palavras. Gap Year Essay é um texto para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio e estão no seu ano sabático, no primeiro, no segundo, enfim. Existem várias informações objetivas, como eu já tinha dito no início, de personal information. Additional information é uma área muito interessante do sistema do Common App, em que você pode elencar aí, vários elementos que você não teve espaço ou nenhum tipo de oportunidade para poder mencionar em outra parte do application, obviamente sendo conciso, objetivo, né? Uma lista de atividades extracurriculares também, e Secondary School Change ou Progression Essay, que é basicamente para aquelas pessoas que mudaram de escola durante o 9º ano até o fim do ensino médio, para que você possa justificar o porquê de essa mudança ter ocorrido. Esses outros textos aqui do Application Form, eles são mais objetivos, então você não precisa escrevê-los de uma forma que seja muito poética ou metafórica, não. É basicamente você dar informação objetiva. Eu sempre sugiro que utilizem bullet points, né, tópicos, para que a informação seja bem organizada. Já no Supplemental Essays e no Personal Statement, não. O tipo de escrita é outro. E nesse processo, é muito importante que a gente se organize bem, né? Tem aquela pessoa a quem recorrer, porque o processo de candidatura é muito pesado, então é muito importante que vocês comecem já a se organizar com muita antecedência, né? E aí, nesse processo de escrita, nós temos o processo de brainstorming, que é basicamente você começar a pensar sobre o que você vai escrever. E nesse processo de brainstorming, eu coloquei aqui no início, mas ele se intercala com todas as outras etapas também, tá? Mas eu coloquei dessa forma só para ficar um pouco mais organizado. Então, você tem que refletir sobre sua vida, basicamente, né? Você tem que refletir sobre as coisas que você conquistou e como foi essa jornada. E isso é interessante porque, muitas vezes, a gente chega a um ponto na nossa vida em que nós conquistamos várias coisas, mas a gente não pensa sobre a jornada como foi até chegar a esse ponto. Isso é algo que acredito que seja natural de a gente não ficar refletindo muito sobre essas questões. O que é importante a gente fazer. Então, no processo de escrita de personal statement, é muito importante que vocês reflitam mesmo sobre tudo que vocês conseguiram. E aí, eu sempre falo para os meus mentorados, para eles utilizarem um journal. Basicamente, cria um Google Docs, ou então, se você gosta de escrever no caderno, enfim. E começa a escrever sobre histórias que você acha que poderiam ser interessantes para você explorar. Escreve sem a pretensão de escrever um personal statement finalizado. Apenas escreve. Contextualiza o que aconteceu. Por exemplo, alunos que falam sobre tocar piano, ou então que falam sobre um evento que foi muito marcante para eles, ou sobre escola também, ou sobre como foi importante na escola nesse processo, ou então sobre uma atividade extracurricular, ou algo que eles sentem e que foi difícil de expressar, enfim. Pode ser qualquer tipo de coisa que se relacione com quem você é hoje, né? Lembrando de focar, obviamente, no crescimento pessoal, né? E aí, nessa reflexão, você também vai elencar seus valores, né? O que é que você quer demonstrar nesse texto? Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar diversos tipos de atividades que ajudam nesse processo de autoconhecimento. E algo que eu sempre recomendo é o College Essay Guide. Eu vou colocar aqui no chat também, que lá vocês vão encontrar várias ferramentas interessantes para poder começar esse processo, né? E também, obviamente, a língua que você vai utilizar. Nesse caso, a língua inglesa, que é diferente da escrita que a gente utiliza na língua portuguesa, né? Então, é importante ter isso em mente também e ter consciência de que você tem que utilizar uma linguagem que seja tangível e que, considerando também quem é que vai ler esse texto, né, que a gente viu já no início, que são os admission officers. Em relação à estrutura do texto, nós temos basicamente estruturas do tipo montagem. Caso você nunca ouviu falar em estrutura de montagem, é interessante colocar para pesquisar também, porque geralmente a gente tem aquela ideia de que o personal statement ele tem que ser escrito numa narrativa simples,
e em prosa, né? Mas aí há a possibilidade também de você escrever esse texto em montagem, em que em cada parágrafo você traz uma história diferente e que no fim elas têm uma ligação comum, né? Ou então em prosa, existe também vários tipos de estruturas em que você pode escrever parágrafos um pouco mais longos, um pouco mais curtos. Às vezes eu escuto ou ouço de alguns mentorados dizendo, não, eu ouvi falar que eu não posso escrever sentenças longas. Tem que ser curto, porque no inglês é assim. Bom, isso depende, porque se você lê literatura inglesa, você com certeza vai encontrar sentenças longas que fazem sentido naquele contexto. O importante é, se você escreve um parágrafo longo ou uma sentença muito longa, sempre tenta pensar, será que eu posso encurtar e o sentido não vai perder? Então, isso são meios de você lidar com o texto, que é importante até para você refletir sobre a forma que você está escrevendo, né? E a organização, obviamente, é muito importante. Então, utiliza um Google Drive, coloca uma to-do list para que você tenha uma constância em relação à escrita. Isso é importante. Muitas pessoas ficam um pouco perdidas nesse processo e acabam não escrevendo tanto e tentando esperar aquele momento em que, eu vou me acordar e naquele dia eu vou ser iluminado e vou escrever tudo que eu preciso escrever, né? Eu já vi até alguns mentorados escreverem um personal statement na semana de você enviar toda a sua candidatura. E isso é algo que não pode acontecer. Quanto mais cedo vocês iniciarem, melhor. Até porque você vai precisar revisar esse texto. Você vai precisar refiná-lo. Então, quanto mais antes, melhor. E a melhor forma de fazer isso é você organizar tudo que você está escrevendo. Eu sempre aconselho a não excluir as versões anteriores do texto, até para que você tenha um pouco da historicidade do que você escreveu, e também que você organize esses textos e compartilhe com pessoas que são da sua confiança. Não mais que 2 ou 3 pessoas, até porque os leitores muitas vezes têm opiniões diferentes e isso pode te confundir ainda mais, né? Então, se você tem um mentor que é especialista nessa área, compartilha com esse mentor. Mas também tenha uma segunda opinião, mas também de alguém que sabe do que vai falar, né? Muitos mentorados sempre falam que compartilham essays com outros alunos que passaram pelo processo, né? E que estão em universidades americanas, por exemplo. Mas isso não qualifica esses alunos a revisarem. Até porque muitos alunos só conseguiram construir um texto por causa de um mentor que estava lá com eles, ajudando nesse processo. Então, isso realmente não qualifica. Óbvio que tem alunos que têm uma qualificação muito boa para poder dar um feedback certeiro, né? Mas isso geralmente não acontece, tá? Então, escolham bem quem é que vai ler esses textos. É muito importante isso. Até para que vocês não se frustrem, né, no processo de escrita. Eu acho que já dei essa resposta aqui, mas eu vou mandar da mesma forma a enquete. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a esse tópico, no personal statement. Can I talk about school? O que é que vocês acham? Ok. And share. Ok, Henny, you can talk about anything. Eu já havia falado, inclusive, né, antes, que você pode falar sobre escola e tal. Não é que você vai falar sobre a escola. O contexto escolar vai estar em outras partes do application, como cartas de recomendação, como o Common App do Counselor, que tem um espaço em que ele ou ela pode e vai contextualizar, o School Profile da escola também. Tudo isso tem informação da escola que eles precisam. Só que aí, quando a gente fala, can I talk about school? É a sua experiência dentro do contexto escolar.
Então, claro que você pode escolher essa experiência, e como foi importante o ensino médio, como foi a questão do crescimento, mas sempre focando em você. Esse é o ponto. Storytelling has the bigger purpose. Always. Muito bem, Vivi. Sempre, sempre, sempre. E sempre centrando você, como ser humano, no processo, tá? Então, você pode falar sobre a escola, desde que esse não seja o foco da sua essay, seja apenas um contexto do local em que você esteja, ou contexto de um evento que aconteceu, para que você possa depois centrar em você e falar sobre como você superou aquele evento, aquela questão, ou sobre como você lidou com, seja lá o que aconteceu. Né? E aí eu queria perguntar a vocês o que é que vocês acham dessa imagem aqui, como ela se relaciona com a questão da escrita. Vocês podem digitar rapidinho, vou dar 30 segundinhos para vocês fazerem isso, ou também abrir o microfone e falar. O que é que vocês acham que isso tem a ver com o processo de escrita, pensando, obviamente, já no processo de escrita de redações? Lembrando, não tem resposta errada, tá, gente? Podem, podem participar. É um trabalho constante, de prática, perfeito. Each small step is important to the final essay. Perfeito, 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 perfeito. O processo de escrita, como eu falei, é um processo. Existem pessoas, sim, que em um belo dia se acordam, têm uma inspiração e mandam ver, e escrevem bastante. E o produto final é um produto que é um bom draft, né? Que é um bom rascunho de personal statement, e que a partir disso pode ser refinado. Sim, isso pode acontecer, já aconteceu com alunos que eu tive. Mas geralmente não é isso que acontece, né? É um processo que demanda tempo, que demanda paciência e que demanda conhecimento também, principalmente conhecimento pessoal. E isso é muito importante e interessante também nesse processo, porque muitos alunos começam a pensar sobre elementos que eles nunca pararam para pensar antes. É um processo muito bacana de você refletir e construir esse conhecimento sobre si próprio. E aí nós vamos para os do's and don'ts. Né? Ah, então, definitivamente, personal statement. O nome já diz, pessoal. Você tem que falar sobre você. Então, go personal. Você tem que mostrar um pouco de vulnerabilidade. Existem essays de sucesso, e quando eu falo de sucesso, são de alunos que foram aceitos, né? Que centram muito em atividades extracurriculares e que falam sobre a motivação deles, só que eles não são tão vulneráveis quanto em outras essas que você pode encontrar aí na internet, inclusive até chorar quando você lê. Você não precisa ser tão vulnerável assim. Isso depende do seu estado emocional e do que você tem condições de compartilhar naquele momento. Mas ser pessoal é muito importante. Na verdade, é chave, né? Answer the prompt. Foi aquilo que eu falei no início. Você pode escolher o prompt no início ou depois de você escrever a essay, o que funcionar melhor para você. Entretanto, é essencial que o seu texto esteja respondendo a um daqueles 7 prompts do Common App. Considerando que vocês irão aplicar apenas pelo Common App, obviamente. Né? Então, isso é muito importante. Do show and tell. A gente escuta muito, muito mesmo, a expressão don't show, don't tell, né? Mostre, não fale. Na verdade, eu acho que a gente precisa balancear isso daí. Quando a gente fala de show, é você explicar algo sem ser tão explícito assim. Então, por exemplo, quando a gente está construindo uma narrativa em que você descreve o local, descreve alguns detalhes do que aconteceu, e aí fica implícito nesse texto alguma coisa. Isso a gente vai ver daqui a pouco em um exemplo que eu vou compartilhar com vocês aqui, para a gente poder ler juntos, tá? Entretanto, é importante que você também fale, que você explique. You tell what is happening. Né? Então, é sempre uma jogada de show
and tell. Isso é muito importante no processo de escrita de essays. Use one or two core ideas. É importante que vocês não considerem o personal statement como uma lista de accomplishments, de achievements. Foca apenas em uma ou duas ideias principais e desenvolve aquilo com profundidade. Profundidade é mais importante do que quantidade quando a gente fala sobre personal statement. E, obviamente, né, focar a essay em você. Você pode trazer outras pessoas no texto, pode falar, por exemplo, de como sua mãe te influenciou, um amigo, ou seja lá quem for. Pode, inclusive, trazer outros elementos de outros textos, mas, no fim, o foco precisa ser você. E esses elementos precisam ser utilizados de forma efetiva para que o highlight essa spotlight, na verdade, seja você, né? E como eu falei no início, na Keep a Journal, vai tentando diferentes histórias, e isso é muito interessante porque muitas vezes alguns estudantes têm uma ideia fixa do que querem falar, só que no fim eles não conseguem desenvolver aquilo. Então, acredito que é papel também do mentor, caso você tenha um mentor, né? Sugerir escrever outras histórias. E também é papel do estudante aceitar e tentar, né? Porque às vezes acontece de você desistir daquele tópico que na sua cabeça era muito importante, mas também encontrar um tópico que seja tão importante quanto ou até mais, né? Isso já aconteceu muito de alunos que gostariam de escrever, queriam escrever sobre o nome deles, sobre o sobrenome, por exemplo, e falar um pouco da família, e aí no processo eles não estavam conseguindo desenvolver isso, e pela conversa que eu tive com eles, a gente encontrou diversas outras histórias que eram inclusive mais impactantes do que a ideia inicial que eles tinham. Então é importante a gente também saber reconhecer que às vezes um tópico não é tão bom de ser desenvolvido, porque naquele momento talvez você não esteja preparado para falar sobre aquilo, né? E isso envolve também a questão de vulnerabilidade, de você falar sobre tópicos que são muito pessoais. Isso pode acontecer sim, desde que você tenha linguagem para falar sobre aquilo e desde que você tenha algum tipo de resolução no fim. Então, é interessante sempre pensar nesses elementos, né? E analise os outros prompts das universidades. Se você quer falar sobre uma atividade extracurricular que é essencial para a sua vida, analise os prompts das universidades que você vai aplicar, porque existem prompts que vão pedir para você focar em uma atividade extracurricular. Então, se você fala de uma atividade extracurricular no personal statement, né, como contexto, não é legal você repetir a mesma atividade no supplemental essay ou supplementary essay. Fala sobre outra coisa. Ou vice-versa, né? Então, a escrita, o processo de escrita também é um processo de estratégia, de você ver qual é a história que você vai utilizar em cada contexto e para que você não repita essa história. Sempre pensem em utilizar cada espaçozinho do seu do application form e dos textos que você vai ter que escrever para trazer algo novo ou algo que já foi mencionado, mas que não foi desenvolvido. Por exemplo, quando a gente coloca a lista de atividades extracurriculares, a gente desenvolve em apenas 150 caracteres, o que é muito pouco, né? Então, se você vai escolher uma atividade que já foi mencionada na lista, traga elementos novos, que não estão lá. E isso é muito interessante. Os don'ts são basicamente o oposto do que a gente acabou de ver, né? Então, e do que eu tinha dito anteriormente, né? Não apaga as versões anteriores. Se quiser, faz outro documento com as versões mais atuais, mas deixa o progresso de todo o seu texto salvo em algum lugar. Até para, no fim, você comparar. Poxa, olha como eu comecei e olha como eu terminei. Isso é muito importante, até para que você se sinta, sinta que nesse processo você evoluiu. Isso é um ponto-chave, né? Don't write long sentences, exclamação, dependendo do contexto. Se você escreve uma sentença que é longa, uma frase que é longa, mas que ela, de forma alguma, que ela não pode ser encurtada, né? Tudo bem. Mas se você pode encurtá-la, pode deixá-la um pouco mais objetiva e não vai perder o sentido, então é algo a se considerar
para se fazer. Né? Don't talk about school, exclamação, desde que a escola não seja o centro da essay, né? Que a gente já falou sobre isso. Don't make your essay a list of anything. Eu já li essays em que a pessoa simplesmente descrevia 5 ou 6 atividades extracurriculares. Eu não conhecia as oportunidades que existiam, e aí na minha escola eu conheci essas oportunidades, e aí nos próximos parágrafos simplesmente descrevia as atividades extracurriculares sem desenvolver o desenvolvimento pessoal do estudante, né? Então não façam isso. Até porque esse é um espaço para que você desenvolva como você se sentia, o que foi que te motivou, etc, etc. Né? Não compartilha com pessoas aleatórias, isso só vai te atrapalhar. Então, pega essa dica e realmente segue, tá? Se você tem um mentor, fala com seu mentor e fala com outra pessoa, talvez, até para você ter 2 visões, mas pessoas competentes. Isso é essencial, né? E, obviamente, a essay também é utilizada para avaliar a sua habilidade em escrever em inglês. Então, é importante que vocês revisem questão gramatical e de uso de inglês. Existem muitas expressões que lá não fazem sentido quando a gente traduz, então é importante vocês verificarem cada linha do seu texto para que o texto esteja compreensível, né? Então, isso é um ponto-chave. O que eu indico deixa grammar não para o final, mas para depois. O importante é você encontrar aquele tópico, aquela história que você tem certeza de que vai demonstrar quem você é, né? Ou pelo menos uma parte de quem você é. E depois que desenvolver essas primeiras versões, aí sim você foca também em grammar e em use of English, mas deixa isso na tangente no início. Aí, quando você encontrar e começar a encontrar aquele texto, aquele tópico que é muito interessante para você desenvolver, aí sim você começa a prestar mais atenção nesses elementos, né? E, como eu havia dito no início, não pense que você vai ter o momento eureka, de se acordar e, já tenho uma essay aqui, escrevi, veio tudo magicamente, né? Pode acontecer disso acontecer e você desenvolver uma essay muito bacana, mas que ainda vai precisar de ser refinada, ser revisada, mas não conta com isso. Tenha constância, isso é muito importante. Constância e consistência, né? E não repita informação, não repita apenas informação que está no seu form do application, né? Se vai utilizar uma informação, como eu já disse, né, que já está no application, desenvolve de forma que você vai apresentar perspectivas que não foram apresentadas no application form. Isso é muito importante, tá? E aí, eu só trouxe essas palavras aqui para que ficasse na mente de vocês de que a essay precisa estar conectada. Então, todas essas palavras aqui estão no mesmo campo semântico de estarem connected, né? Conectados. Interconnect, interlock, entangle, intertwine, interweave. E é interessante que isso esteja também conectado com as outras partes do seu application. Isso vai variar de perfil para perfil. Existem aqueles perfis que a gente olha e já vê que aquele estudante tem um perfil, por exemplo, de political science, e tudo é relacionado àquilo, e a essay vai também ser relacionada a essa área de interesse, entre outros pontos de application. Isso pode acontecer, como também pode acontecer de você ter esse perfil, mas a sua essay falar sobre algo totalmente diferente de political science, por exemplo, né? O importante é você centrar em você e no seu desenvolvimento pessoal. Mas isso vai variar, obviamente, de estudante para estudante, né? And stand out. O que é muito fácil falar, mas também difícil fazer, né? Os admissions officers vão receber centenas de milhares de essays que eles vão precisar ler e de applications, né? Então, é importante vocês pensarem em uma forma de iniciar sua essay de forma impactante, de forma que vocês tragam um elemento lá no início que prenda a atenção. Independente disso, eles vão ler tudo, tá, gente? Mas, assim, aquela história de que tem admission que só fica 1 minuto lendo, isso não existe. Apesar de que temos agora, né, muito mais quantidade de applications, mas tudo vai ser lido. Só que, se o seu texto
não é interessante, ou se não tem algum elemento que realmente prenda atenção, é muito difícil eles se lembrarem de você depois, né? Então, é importante sempre tentar trazer elementos que são um pouco mais impactantes, principalmente no início, e que você retome em outra parte do seu texto, né? Esses resources aqui são resources, existem vários outros, tá? Mas, por exemplo, no Education Essay nós temos o Essay Writing Resource Center, que é basicamente um curso com modos, é gratuito ele, você pode baixar todo o curso em PDF, vale muito a pena porque existem vários exemplos e análises de essays, e é interessante sempre analisar as essays que vocês leem. É importante ler outras essays, não se comparar, mas ler outras essays e ter em mente de que as análises que são feitas sobre essas essays são muito importantes para você entender o porquê de aquilo ser efetivo ou não, né? College Essay Guide, eu sempre utilizo, é muito bom, é um recurso muito bom, porque lá, além da questão dos textos e dos exemplos que você pode encontrar, existe também o YouTube do College Essay Guy, com vídeos curtos, muito didáticos, em que ele analisa vários tipos de textos. E isso é muito bacana, né? E tem no College Essay Guy também essa estrutura de montagem que eu utilizo com muitos alunos, principalmente alunos que têm dificuldade em falar sobre apenas uma coisa, apenas um tópico, né? E isso é muito comum, inclusive. Aí, ao invés de eles fazerem uma lista de atividades ou de accomplishments, eu sempre sugiro para que eles utilizem a estrutura de montagem, em que eles vão falar sobre 3 ou 4 tópicos diferentes, mas vão desenvolver cada tópico em cada parágrafo, e no fim eles vão retomar tudo para fechar o texto. Então, é uma forma muito interessante também, caso você esteja com muita dificuldade de escolher apenas um tópico para poder desenvolver um essay completo. E outros resources aqui de gramática, de inglês, enfim, que fazem parte do processo, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa essay daqui, e eu gostaria que vocês me dissessem se estão vendo o PDF com a logo do Education Essay e o prompt em vermelho. Sim? Ok, perfeito. Porque, às vezes, quando eu mudo de tela não, de modo de apresentação, não mostra, mas tudo bem. Essa daqui é de uma aluna minha que foi aceita em Dartmouth College recentemente. Ela tinha aplicado em 2020 e não foi aceita em nenhuma universidade. Aí, em 2021, ela aplicou de novo. A gente analisou todo o application dela do ano passado para ver o que poderia ser melhorado. E uma coisa que a gente percebeu foi que a essa realmente poderia ser reformulado, né? E eu vou ler com vocês e analisar um pouco sobre o porquê de essa essay ser muito interessante. Existem elementos aqui que poderiam ser melhorados, sim. Sempre que a gente analisa, a gente vê isso, de coisas que passam, né? Até em relação ao vocabulário, enfim, alguns pontos aqui que poderiam ser mais desenvolvidos, mas a ideia é focar no porquê de ela ser uma essay efetiva. Então, ela começa com o seguinte. It is 11 p.m. on a Friday night, and I am in my room below the coverages, shaking at the thought of being discovered. I am a criminal, I think, and in my hands are materials my parents can never find out. I hear footsteps at the door, and it is my mom. She dives in like the police, but before I can do anything, it's over. She rips the earphones from my head and the music box and sketchbook out of my hands. For her, doing anything outside of religion's morals is sinful and unholy. And because of that, what I'm doing now equals a crime of no match ever before seen. I am a criminal, I think, and she agrees. Artistic expression is my crime. Growing up in a conservative family was challenging. I had songs I wasn't allowed to hear, a strict wardrobe, and an even more strict routine. While I know my parents did all that to guarantee I would uphold valuable morals, that only resulted in my uncontrollable aching to find a way to express myself as who I really am. Drawing was a way I discovered to loosen myself up. But due to my life of disguise,
All the moments I had with my art-related materials were in secret. It came to the point where my addiction to liberty was too much to be contained. I was done hiding under blankets, studying composition in secret, or watching 1 hour YouTube shading tutorial on mute. I had to find a way to prove to my parents I was worthy of the misconducts I practiced, and the pieces I created were not sinful or unholy, but an intrinsic part of me. And that's when I discovered the Junior Fine Arts Tournament, Artistic Pride 3, an art competition in my school which would completely change the road of my life. After carefully considering, I signed in. The prompt was to create a piece about a song of Brazilian singer Alcione. And if drawing and listening to non-religious songs was a crime, this would feel like a robbing a bank. I chose the song Não Deixe o Samba Morrer. Alcione is a vibrant singer, so I used a warm, vibrant color palette to begin the piece. I tell the paintbrush to work in silence, so my parents wouldn't hear, and the orange ink mixes with the anxiety sweat dripping from my forehead. The brush's bristles slightly kiss the yellowish carrot tone as I create the dress of a samba dancer, and my hands sweep the canvas to create a flamboyant forest-like dress, doing twists for the armhole and grand jetés for the armlet. After I finished the piece, I just waited for the results, and every hour felt like pure eternity. Nevertheless, when the D-Day finally came, hearing I was the winner was unbelievably incredible. After telling my parents, they finally let me pursue this hobby of mine, they say. Barely did they know, barely did they know what they once deemed sinful and unholy would slowly become channel to our relationships straightening over the years. Though, after finally accepting art as my self-expression and stress relief process, I decided to take a step even further than I had already done. I realized that so other teens don't go through the same as me. I must become more than an artist or a criminal like I once was, but an activist in my community as well. A couple of months later, I founded Artists Create Artists. In Artists Create Artists, we create art centers in public schools where low-income students receive art lessons and art materials for free. The project's goal is providing safe environments to students to loosen and self-discover themselves through art. There, I contact art professors and majors graduates to volunteer mentoring for the project. I dream that, like me, no one ever feels judged or a criminal being who they are. Today, I go home and use of my passion to transform and impact my community and world, one stroke at a time. What is so good about this essay is that in the beginning, when you read that, you have no idea what is happening. She says that she says, I am a criminal, and that she's afraid her parents will find out. But I have no idea what she's talking about. And then in the second paragraph, she talks about sketchbook and music box. So now I start to understand a little bit what is happening here. And then she says, anything outside of religion morals is sinful and unholy. So now I know exactly why she's a criminal. Because she's doing something that her parents did not allow her to do. And then she repeats that, I am a criminal, I think. And she agrees, artistic expression is my crime. So she starts with this hook, which is interesting because you don't know what is happening. And then she explains, of course, what is happening. So it is basically showing an event that happened, but she didn't tell me what it is yet. In the second and third paragraphs, she tells me what it is. So it is basically a balance between showing something that is happening and then telling what that means. This is very important.
And then she gives a context about her family. So why couldn't she draw or listen to these music, etc., etc., etc. And she's very careful because she's talking about religion's morals. She doesn't say which religion their parents are from, but it really does not matter in here. This is not the focus of the essay. And she's very careful because she recognizes that her parents did that so that she would uphold valuable morals. So even though she's saying that in her house, she was forbidden to do that, to listen to music, to other musics, and to paint and all of that. She also recognizes that her parents didn't mean to harm her. And this is something very interesting. And then she talks about what she did hiding. And this is very important um, because she says that she couldn't show that to her parents, right? And now she's telling us what she did exactly to hide it. Então ela basicamente fala aqui, I was done hiding under blankets. I can imagine her. Eu posso imaginá-la debaixo de um lençol, fazendo as coisas que ela não podia mostrar para os pais, né? Enfim. E ela literalmente diz exatamente as coisas que ela fazia. Isso é muito importante. Né? E aí ela vai criando essa narrativa até que ela encontra essa questão do torneio, enfim, e ela ganha. Só que antes disso acontecer, ela mostra para a gente a forma como ela cria a arte, né? Então ela está pensando aqui, warm, vibrant color palette, porque Alcione is a vibrant singer. Então ela mostra um pouco do processo de pensamento dela, que é muito importante também de você trazer no personal statement. E aí finalmente ela ganha o torneio e os pais, após isso, os pais ficam convencidos de que esse hobby, entre aspas, tá tudo bem você fazer isso, mas aí ela traz no fim, perto do fim, um pouco sobre essa atividade extracurricular que ela criou, que é uma das atividades mais importantes que ela tinha na lista de atividades extracurriculares, que é o Artist Create Artist. A essay dela não foca nisso, mas ela traz aqui no fim, porque durante toda essa ela desenvolve a motivação, o que ela passou, né, o que ela experienciou, para chegar nesse momento aqui. E também recuperar dizendo, eu não quero que ninguém mais se sinta julgado ou um criminoso ou criminosa, como ela diz no início, de I'm a criminal, I'm a criminal. Então, essa ideia sempre vai costurando o início com o fim, o início com o fim. E esse jogo é muito interessante porque deixa a narrativa e a leitura muito mais fluida e muito mais interessante do que você apenas falar. Isso aconteceu no início, no meio e no fim, sem reconectar com o que aconteceu no início, por exemplo. Então, são formas de você construir o texto para que a leitura fique muito mais interessante, né? Enfim, existem aqui coisas que poderiam ser melhoradas, sim. Inclusive alguns vocabulários. Por exemplo, ela coloca aqui, em vez de freedom, ela coloca, deixa eu ver aqui, liberty, mas eu não estou encontrando. Tem uma parte que ela fala liberty. Só que nesse sentido, aqui, addiction to liberty. Só que não é liberty, seria freedom, mas tudo bem, né? Eles entendem também que você não é um English speaker, assim, um native English speaker. Isso é um erro que passa porque a ideia está aqui ainda. Mas são coisas pontuais que poderiam ser revisadas, mas que passaram despercebidas, né? Enfim, então, deixa eu parar de... Okay. Liberty, isso, muito bem. Bom, enfim, eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo muito interessante para que fique, talvez, bem ilustrado como vocês poderiam começar, por exemplo, né, com um hook, com o que a gente chama de hook, que é algo que prende a atenção
no início, mas desde que esse who tenha sentido, obviamente, no desenvolvimento do texto que o estudante está escrevendo, né? E aí, gente, a gente vai abrir agora para perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta em relação ao processo de escrita, a personal statement, vocês podem digitar ou abrir o microfone e perguntar. E caso não tenha nenhuma pergunta, a gente vai encerrar e essa sessão está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para vocês, vai ser postada no YouTube futuramente e disponibilizada para vocês mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar algo? Pode falar, Viviane. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo? Eu fico com uma dúvida sobre a questão do personal statement com a essa de extracurriculares. Por exemplo, digamos que eu vá abordar uma extracurricular, a minha principal, assim, meu carro-chefe de extracurricular, no meu personal statement. Daí, na opção que eu tiver de fazer uma essay sobre extracurriculares, é preferível que eu aborde outro tema nessa personal statement, ou que eu, nessa redação da extracurricular, eu utilize uma, assim, talvez a segunda mais importante. Não, isso é uma pergunta excelente. Você vai ter que decidir. Eu sempre sugiro colocar outra atividade, mas que seja também muito relevante. Por quê? Na AS de Extracurriculars das universidades, que vai variar de 50 a 300, 400, eu já vi até de 600 palavras algumas universidades pedindo para você desenvolver um extracurricular, você não vai apenas dar informação objetiva, você também vai falar um pouco sobre a motivação e sobre os resultados e como você se sente. Então, é basicamente uma essay em que você vai mostrar também seu crescimento pessoal, mas vinculado principalmente àquela atividade extracurricular. Isso vai variar, claro. Em um essay de 50 palavras é muito difícil você fazer isso. Então, vai ser apenas informação objetiva. Mas em outras essays de 200, de 300 palavras, você pode também, além de explicar a atividade extracurricular, vincular muito a questão da motivação e de como esse processo está sendo para você nessa atividade extracurricular. Então, tendo isso em consideração, eu escolheria outra. E muitas vezes, em algumas atividades, em algumas supplemental essays, vai estar bem claro que é para você desenvolver algo que ainda não foi mencionado no seu application. Se eu não me engano, em Harvard, eles têm uma dessa de 150 palavras, e em outra universidade também você vai poder encontrar, né? Então, é interessante mencionar outro. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Ou gostaria de fazer um comentário? Ok. Então, a gente vai encerrar por hora. Agradeço muito a participação de vocês, tá, gente? Thank you, Jeff. Super, Jeff. Agradeço muito a participação de vocês. Como eu disse, a gente vai disponibilizar a gravação mais para frente, tá? E aí eu gostaria que vocês também ficassem atentos às próximas sessões do College GPS, voltassem lá no link para poder se inscrever nas outras, né? É interessante vocês irem acompanhando todo esse processo. E qualquer dúvida, podem mandar e-mail, que a gente responde com o maior prazer, certo? É isso. Thank you. Bye, bye. Tchau, tchau.